Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. O vídeo de hoje é um pouco diferente, ele é uma solicitação de um ex-aluno, né, um querido ex-aluno, está com uma dúvida no algoritmo da divisão. Eu falo algoritmo porque normalmente as pessoas atribuem a esse algoritmo como o fato de não saber dividir. Na maioria das vezes a pessoa sabe dividir, os alunos sabem dividir, só que na hora de utilizar esse algoritmo, essa forma específica de dividir, ela acaba tendo algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro passo, né, nesse algoritmo, nessa forma de divisão, você compreender quais são os elementos e o que eles significam. Então vamos supor aqui, você tem 12 dividido por 4. E aí eu coloquei uma conta básica para que vocês consigam fazer mentalmente, lembrar que 12 dividido por 4 é igual a 3. E o motivo, turma, é porque 3 vezes 4 é igual a 12. 12 menos 12, sobrou ali um resto zero, ou não sobrou resto, ok? Então, quando você tem um determinado mecanismo que resolve qualquer divisão, é de extrema necessidade que você entenda quais são os elementos e quais são os nomes daqueles elementos. Porque senão você vai ficar refém de ficar falando ali, aquele númerozinho, o número que divide. Não, vamos tentar compreender com os devidos termos. Okay? Isso aí não é questão de obrigação, é que com o tempo você consegue evoluir o seu nível, ok? Então nós temos o 12, que é o dividendo. Nós temos o 4, turma, que é o divisor, beleza? Nós temos aqui o 3, que é o quociente, que é o resultado dessa conta. E nós temos ali o 0, que é o resto, beleza? O 12, turma, a gente entende ele como dividendo também, que quando você multiplica para tirar a prova, né, para ver se vai sobrar resto ou não, a gente meio que está voltando ali a um determinado dividendo, porque ele que é o próximo número a ser dividido. Pensando nesse ponto, turma, eu quero que vocês compreendam ou lembrem que a divisão, né, nada mais é do que a operação inversa da multiplicação, e isso é importante, pois quando a gente vai justificar o motivo pelo qual ela acontece, eu preciso retornar lá, né, na tabuada do 4. O que é a tabuada de um número, turma? É aquele número multiplicado por outro fator e que vai gerar um produto, um resultado. Então, todos esses números dessa última coluna é o que nós chamamos de múltiplos, são múltiplos do número 4, ok? E isso é importante demais para dividir. Primeiro passo para que você consiga dividir é compreender e entender quem são os múltiplos de cada número. E aí eu fiz uma analogia, um paralelo aqui, turma, para que vocês compreendam que em uma multiplicação temos dois fatores, o 4 e o 0. 4 vezes 0, 0. Aqui tem dois fatores, o 4 e 1. 4 vezes 1, 4. E que quando eu vou dividir, um dos fatores é o divisor e o outro fator é o quociente. O divisor a gente entende como o número que se repete, que eu quero a tabuada do 4, então ele é o divisor. E o quociente é o outro fator. Esse resultado vai ser o parâmetro para você ver se sobrou resto ali no dividendo. Vamos fazer um exemplo que aí vocês vão compreender melhor no passo a passo. Suponhamos, turma, você queira dividir aqui 7.352 pelo número 4. Já deixei aqui a tabuada do número 4, pois o divisor é 4, então olha só, número 4. O quociente é o outro fator, é o outro número que o 4 vai ser multiplicado. E aqui nós temos os múltiplos do número 4, beleza? Só precisamos desse, turma, só do 0 ao 9, não precisamos de mais nenhum, ok? Então aqui nós temos a seguinte situação. O 7 é o primeiro número aqui, e nós vamos pensar qual desses múltiplos está mais próximo do 7, beleza? Os múltiplos do número 4 que estão mais próximos ao 7. Lembrando que eles não podem ultrapassar, não podem ser maior, podem ser igual ou menor, beleza? Então, se nós olharmos direitinho, é o 4. Então, eu já coloco aqui, ó, o múltiplo do número 4 mais próximo do 7 é o próprio 4. E eu consigo esse 4 aqui quando eu multiplico por 1. Então, 1 vai lá para o quociente. 4 vezes 1, 4. Sobrou o resto, turma? Sobrou. E aí aquela etapa que vocês falam, né, que todo mundo fala, descer o número.
Ok. Mas por que que isso acontece? Pois quando você dividiu aqui 7, ele equivale a 7.000, né? Nosso sistema de numeração é posicional, então é 7.000. 7.000 menos 4.000 sobrou 3.000. E aí você vai dividir agora o que nós chamamos ali da ordem das centenas, beleza? Vou até marcar aqui, ó, centena, dezena, unidade, unidade, milhar. Então a centena é que a gente está dividindo 33 centenas, que é o mesmo que 3.300. Só que esse algoritmo ele faz com que você trabalhe com números menores, ok? Essa forma de dividir. Então olhando de novo, qual dos múltiplos está mais próximo do 33? É o 32. Então a gente vai marcar o 32 e vai olhar aqui, ó. Qual número que eu multiplico por 4 para gerar o 32? É o 8. Então aqui nós temos o 4. No nosso quociente ali vai o 8. 4 vezes 8, 32. Beleza? Agora verificamos se sobrou um resto. Porque 33 menos 32 sobrou 1 nas centenas. Então essa uma centena vai se juntar com as 5 dezenas que ali já estavam, ok? E aí vou lá de novo, ó, dos múltiplos do número 4. Qual que está mais próximo do 15? É o 12. Na verdade, é o 16, só que o 16 é maior. A gente tem que trabalhar com números menores. Então aqui nós temos o 12. E vamos lembrar que esse 12 acontece porque eu multiplico 4 vezes 3. Então 3 vai aqui para o quociente, ok? Então nós colocamos 3 vezes 4, que é igual a 12, verificamos se sobrou o resto. 15 menos 12 é 3, ok? E aí esse 3 que representa 3 dezenas que sobraram, vão se juntar com 2 unidades. 3 dezenas mais 2 unidades é o 32. E como nós sabemos já, turma, ó, o 32 é múltiplo do número 4 e ele acontece porque 4 vezes 8, então a gente repete o 8 ali, ó, é 32. Nesse caso, deu uma divisão exata, porque o resto foi zero. Nem sempre vai ser assim, tá, turma? Mas esse é o processo, é o procedimento básico. Então, todas as vezes que você tem uma determinada sequência de processos que geram, né, um mesmo resultado, a gente vai chamar ali de algoritmo, porque se você seguir os passos corretamente, é inevitável que você chegue a ter a resposta certa. Estou trabalhando aqui com vocês até a pedido, né, desses ex-alunos, o foco aonde acontece a dúvida. Então vamos tentar repetir aqui. Olha só, turma. Agora vamos dividir 2.351. Onde acontece a dúvida, o que, né, dificulta mais é exatamente não dominar os múltiplos. Acreditem ou não, turma. Muita gente até entende, né? Muitos alunos até entendem o processo aqui. No entanto, na hora de saber qual valor vai estar aqui, ele acaba confundindo. E outra coisa é a compreensão parcial da etapa. Porque aqui mesmo ó, tem um processo que pega, quando o número é menor, você vai direto no 23 e ok, tá certíssimo, beleza? Mas por que a gente começa pelo 23? Por que a gente começa de 2 algarismos em algum momento e em outro momento a gente começa de um algarismo só? Isso acontece, turma, por quê? Qual que é o múltiplo do número 4 mais próximo do 2? Se você olhar aqui, ó, o múltiplo mais próximo, né, considerando que ele tem que ser menor, igual ao menor, é o 0, ok? E aí você lembra, 4 vezes quem, né, que é 0? É o próprio 0. Então 4 vezes 0 é 0. Sobrou, né, considerando as unidades de milhar, sobrou 2 unidades de milhar. E elas se unem às centenas. Então esse é o procedimento que a gente pula, ok? Ah, mas entendi, ok, mas por que colocar o 0? Turma, a questão não é nem por que colocar o 0. Eu só quero que você compreenda o porquê que as coisas acontecem. Porque senão você vai ficar refém de uma determinada orientação, de um determinado passo, ok? Olhando para cá, o múltiplo de 4 mais próximo do 23 é o 20. Então a gente vai circular o 20 aqui, beleza? E ele acontece, né, ele é múltiplo do 4, porque quando eu multiplico 4 vezes 5 é igual a 20. Então eu coloco ali o 5 no quociente e o 20 aqui para a gente ver quanto de resto tem nessas centenas. Agora, turma, 23 menos 20 sobrou 3 centenas. As 3 centenas que restaram, elas vão se unir às dezenas, tem 35 dezenas. E aí eu vou olhar de novo, ó, ao 32. É o múltiplo do número 4 mais próximo, né, ao 35.
E o 32 ele é múltiplo do número 4, porque 4 vezes 8, então nós vamos colocar o 8 lá, é igual a 32. O resto, turma, que vai sobrar é o 3, 5 menos 2 ali é 3, 35 menos 32 é 3. E aí nós vamos unir esse 3 a 1, ok? O múltiplo, né, de 4 mais próximo do 31 é o 28. Não lembro, tem que ser igual ou menor. E aí o 28, ele é múltiplo, né, do número 4. Por quê? Porque quando eu multiplico 4 vezes 7, turma, é igual a 28. E o resto vai ser 3. 31 menos 28, 3. Essa divisão já não é exata, mas ainda assim foi feita pelo algoritmo. Estou parando aqui, né, porque o aluno que me pediu essa ajuda, ele é do 6º ano, e embora ele já poderia ter começado a fazer números, né, com divisão decimal ali, com a parte decimal, eu sei, né, que muitos alunos saem do 6º ano sem entrar nesse ponto. Então a gente vai parar aqui, em um outro vídeo qualquer, a gente aprende a dividir com os números decimais, beleza? Vou fazer mais um exemplo, né, para consolidar, né, e qualquer dúvida também vocês podem deixar aí no comentário. Mas é interessante que nessa parte de buscar compreender como fazer, que você faça o máximo de divisões possível com as diferentes tabuadas, com os diferentes múltiplos. Dividir por 3, por 4, por 2, por 7, por 8, por 9, porque é assim que você vai dominar todos os múltiplos necessários. Para finalizar, turma, vamos fazer com um número diferente. Vamos pegar ali 735, né, dividido por 3. Vem até com 6 ali já. Por quê? Quando eu olho os múltiplos do número 3, ó, todo número que tiver aqui vai ser, né, no caso o 3 é o divisor. Todo número que for o segundo fator da multiplicação vai estar no quociente. E os múltiplos vão estar aqui na verificação do dividendo para ver se tem resto ou não. Então, o múltiplo de 3 mais próximo do 7, ok? Deixa eu até arriscar aqui para vocês compreenderem, que aqui é centena, dezena, unidade. Depois vai até aparecer aqui, mas como não apareceu de início eu vou colocar. Então nós temos o 7, o múltiplo mais próximo é o 6, e 3 vezes 2, que é 6. Então 2 vem para o quociente. Sobrou o resto da centena? Sim, sobrou 1 de resto. Esse 1, né, uma centena, vai se unir às 3 dezenas que ali estavam. E aí de novo eu vou aqui para os múltiplos. Qual múltiplo de 3 está mais próximo do número 13? É o 12. Ok? E 12 é 3 vezes 4. Então 4, turma, ele vai lá para o quociente. Tranquilo? Então esse processo, né, é chamado de algoritmo por causa disso, pessoal, porque é uma repetição. E ele, por si só, não é a divisão. Né? Ele é uma forma de dividir apenas e que não pode determinar se você sabe ou não dividir. Você pode determinar, você pode afirmar se você sabe ou não esse algoritmo da divisão, essa forma. Beleza? Aqui nós temos 13 menos 12. No caso das dezenas, vai sobrar uma dezena. Essa uma dezena vai se unir ali a 5 unidades e fica 15. E aí nós podemos ver, ó, que o 15 ele é múltiplo do número 3. Só que né, ele é múltiplo porque 3 vezes 5 é igual a 15. Então a gente coloca lá o 5 no quociente e o 15 aqui para verificar se tem resto ou não. 15 menos 15 é 0. E aí nós temos uma divisão exata novamente. O vídeo é curtinho, turma, porque é para atender uma demanda bem específica. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso tenha alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Um abraço, até a próxima e bons estudos.